Boa noite, está no ar mais um Bem Passado, o melhor pedaço da memória de São Bernardo. Hoje falando, mais uma vez, sobre Pierino Massenzi. Seu Pierino viveu aqui em São Bernardo durante muitos anos, ele que é nascido em Roma em 1925, viveu em nossa cidade até falecer em 2009 e trouxe aí uma grande contribuição, principalmente na área das artes plásticas e na área de cenografia. Ele que foi cenógrafo da Vera Cruz, deixou muitas obras pintadas também, teve uma história muito legal no social, já que vários dos quadros dele são críticas sociais à sociedade em si, né, ao mundo contemporâneo. Enfim, você saberá um pouco mais sobre o seu Pierino e sobre a mostra que está acontecendo aí, concomitantemente, entre a Galeria OMA e também a Pinacoteca, que fala um pouco aí sobre essa vida do seu Pierino e sobre as cores que ele trouxe aí com a sua obra. Bom, no primeiro bloco nós teremos a Simone, que é aí responsável junto com os outros netos, né, pelo acervo aí do Pierino, o Tomás, que é da Galeria OMA. No próximo bloco entra o Douglas de Grissoli, que é o curador da exposição, e depois a gente faz uma inversão aqui e vocês poderão enviar suas perguntas, seus comentários, a qual deles vocês quiserem. Vamos primeiro aqui dar boa noite para os nossos convidados e para a nossa comentarista. Boa noite, Simone. Boa noite, Fábio. Um prazer tê-los aqui. Boa noite, Tomás. Boa noite, Fábio. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Boa noite, Sil. Boa noite, Fabinho. Boa noite para vocês que estão assistindo. Participem do programa enviando suas perguntas através do Linha ao Vivo, que é o campo que fica aqui embaixo da tela. Participe também através do Facebook e, se quiser interagir pelo Instagram, que agora nós temos um perfil, @programa Bem Passado, podem enviar suas perguntas por lá também. Oh, bacana. Bom, primeiramente, como surgiu a ideia desta exposição sobre Pierino Massenzi? Porque algumas exposições já aconteceram aqui na região. A galeria, entre aspas, se nós formos considerar as exposições do Pierino, é uma galeria nova e conseguiu inovar, entre aspas. A gente vai até usar aí a figura para dizer que juntou-se o que era São Bernardo, um artista daqui, para mostrar um pouco de crítica social na Pinacoteca e na galeria, mais ou menos o que a gente tinha falado no outro programa, né? De falar sobre a região, porque aqui era muito carente de artes. Conseguimos reunir uma galeria que queria falar sobre a cidade com um artista que viveu aqui, né? Como é que foi essa criação? Foi um processo natural, Fábio. A galeria, como você mesmo citou, ela tem esse cunho de se estabelecer na região como uma referência de arte e cultura. E o Pierino foi um ícone dentro da região nesse mesmo segmento. Então, logo da inauguração da galeria, desde há um ano atrás, mais ou menos, foi quando eu conheci a Simone e conheci alguns dos netos. E desde então, nós já começamos uma conversa para fazer, que resultou nessa mostra hoje, para fazer essa exposição. Foi bem natural, houve também o interesse da Pinacoteca em participar, porque a Pinacoteca tem um acervo grandíssimo do Pierino. E assim, podemos dizer que há um ano ela está agendada e aconteceu agora. É verdade. Nós tivemos esse contato e foi super bacana porque a galeria ela abriu esse espaço com cunho cultural na cidade e prestigiando um artista. Pierino foi o primeiro, acredito que virão outros, da região. E foi uma experiência bastante interessante porque nós podemos ver as obras dele expostas dentro de uma galeria de arte que tem um quê de moderno, contemporâneo e mesmo assim tudo a ver com a arte do nosso avô. Claro. Porque, muito embora ele seja de 1925, tenha vindo para cá na década de 40, depois da guerra, a obra dele é super contemporânea. Sim, né? Com certeza. E como é que foi a divisão, por exemplo, das obras? Porque a gente tem uma parte mais abstrata num dos espaços e uma parte mais concreta em outro espaço. Como é que foi essa divisão? Exatamente. Isso o Douglas vai poder falar com bastante detalhe. Mas que bom. A divisão foi feita... O Pierino é um artista interessantíssimo porque ele produzia simultaneamente várias linguagens, né? Então nós designamos para a galeria de arte a parte concreta da produção do Pierino e a parte abstrata da produção do Pierino. E dentro da Pinacoteca o visitante vai poder ver a crítica social. O interessante do Pierino é que ele produzia quase que as três vertentes de forma simultânea. Então você vê obras
com datas muito próximas, com uma linguagem abstrata, completa, com um concreto, né, do concretismo brasileiro da época que o Pierino viveu, e a crítica social que durante quase que a produção dele era uma obra recorrente. Então a divisão é o concreto e o abstrato na galeria e o crítica social dentro da Pinacoteca. E ali tem quadros que vão desde os anos 50 até 2009, né? Sim, até meados de 2000. Tem algumas riquezas, acho que nunca foram apresentadas, né? Sim, tem do nosso acervo, das obras, né, que foram emprestadas pelo nosso acervo, nós temos obras inéditas que nunca foram expostas. Na verdade, eu falei 2009, 2009 foi o ano que ele faleceu, acho que é 2007 o quadro que eu vi. Isso, então, isso. 2 anos antes de ele falecer, ele ainda estava pintando. Ele, na verdade, ele produziu até o ano que ele nasceu. Nós temos no nosso acervo, que ele faleceu. Nós temos uma obra no nosso acervo inacabada dele. Nossa. Que está toda arriscada, né, na tela, mas não foi acabada. E como é que era a convivência de vocês, netos, com o avô? Muito próxima. Nós tivemos uma sorte muito grande de termos nascido netos dele, porque a família sempre foi muito unida e nós tivemos uma convivência realmente diária com ele. Não só nós com relação à vida dele, ao trabalho dele, mas ele com relação à nossa vida, aos nossos estudos, às nossas conquistas, isso com todos os netos e filhos. Quantos são os netos? Somos 7 netos. Olha que legal. E como é que é essa experiência para você, Tomás, de receber uma família que cuida tão bem aí das obras do avô, né? E que traz um quê da cidade para dentro da galeria? Para mim é uma oportunidade única, né? A galeria ela é uma galeria de arte contemporânea. Então as pessoas estão acostumadas a ir dentro da galeria, e é o perfil dos artistas que são representados pela galeria. Obras mais novas, obras produzidas muito recentemente, as obras têm 1, 2, 3 anos, né? São artistas que estão produzindo, estão em plena ascensão, né, fervendo a produção. E essa mostra do Pierino, ela resgata justamente aquela essência cultural que uma galeria de arte também tem que ter. Então, você reviver a memória do artista, isso eu acho que é fundamental. E vai num contrassenso ao que é uma galeria de arte, porque a galeria de arte, o que diferencia ela de um museu é que a galeria de arte vende. Mas como nós temos essa missão de se estabelecer como uma referência cultural, a exposição do Pierino, por exemplo, é uma exposição única e exclusivamente para reavivar essa memória do artista. Ela não é uma exposição vendável. E as pessoas, quando chegam lá, elas percebem o cunho completamente diferente da exposição, né? E se interessam. E é engraçado que, por vezes, as pessoas não dão valor, mas quando vê a peça dentro da galeria, com o tratamento que a gente dá, né, um pouco do cuidado que a gente aplica em cima da obra, a forma como ela é montada, acaba dando, parece que uma importância maior ainda para a peça. É muito interessante ver a reação das pessoas também diante daquelas peças. Legal. E, Simone, vocês sabem onde estão todas as obras dele ou tem alguma que desapareceu? Todas as obras nós não temos o conhecimento, porque ele teve uma produção de mais de 4.000 obras, né, em arte pictórica, e algumas delas, inclusive, foram para fora do país. Ele fez uma exposição grande na Itália, onde uma coleção quase que inteira acabou ficando lá. Então, o que nós conseguimos reunir de acervos particulares, nós, inclusive, disponibilizamos no nosso site como acervos particulares, mas nem todas nós sabemos de quem é a propriedade. São imagens que a gente foi resgatando do material que ele deixou no ateliê ou que a gente vai obtendo pela internet. Entendi. E vocês, então, chegaram a conhecer pessoas que tinham comprado obras dele e que vocês não sabiam quem era? Conhecemos. Depois da morte dele, nós tivemos acesso a algumas informações que nós não tínhamos com ele em vida. E né? como que foi esse contato? Foi
foi por intermédio dos próprios amigos dele que nós conhecemos com a morte dele, que se tornaram nossos amigos. Aí nós fomos garimpando informações, nós fomos recebendo orientações de como trabalhar o acervo, de que caminho seguir, e aí as pessoas vão surgindo, né? As pessoas vão aparecendo, algumas fazem contato com a gente, contam as suas histórias. Assim, um aspecto muito interessante a gente poder viver essa vida dele com esse outro olhar. E agora, com essa exposição na galeria, a gente até faz uma releitura da obra dele, diferente do que a gente tinha antes, nesse aspecto que o Tomás acabou de dizer, né? Um novo tratamento à obra, uma exposição num lugar de arte contemporânea, onde outras pessoas vão apreciar a obra e aonde a gente está trabalhando a memória dele de uma forma muito positiva e que tem tudo a ver com ele. Claro. E, Tomás, a exposição, quando foi realizada a abertura foi na galeria, o fechamento da exposição será na Pinacoteca, né? Exato. Quando as pessoas chegam e veem essa divisão dos espaços, que aqui no ABC não é uma coisa comum, eu falo aqui porque fora a gente vê algumas experiências aqui, mas aqui no ABC, até que a cultura começasse a ser respirada pela grande parte da população, demorou um pouco. Então, como é que essas pessoas elas recebem essa informação que a outra parte da exposição não está ali? É engraçado, é muito interessante. As pessoas, embora nós tenhamos a Pinacoteca, que é um espaço grandioso aqui em São Bernardo, as pessoas algumas vezes não têm conhecimento. Então elas chegam na galeria e nós trabalhamos dessa forma. Na galeria nós fazemos um convite para eles irem até a Pinacoteca e na Pinacoteca fazemos um convite para eles virem até a galeria. E são duas montagens completamente diferentes, as obras são de proporções diferentes. E a receptividade é sempre muito positiva, né? A Pinacoteca ela dá um endosso para o trabalho que a galeria vem fazendo. Então, nós já temos 1 ano de funcionamento e ter o respaldo, montar uma exposição junto com a Pinacoteca, mostra que nós estamos na linha certa, vamos dizer assim, e endossa, né, todo esse 1 ano de trabalho que vem sendo feito. E entrando na galeria, as pessoas olham as obras que por hora estiveram na Pinacoteca e dentro de um espaço talvez com a suntuosidade que as pessoas enxergam uma galeria de arte, ela acaba tendo uma importância diferenciada. Então é legal essa troca, talvez a gente empreste um pouco do prestígio para a Pinacoteca e ao mesmo tempo a Pinacoteca empresta um pouco de prestígio para a galeria. Eu acho que foi primordial essa exposição de forma conjunta. Que bacana. Bom, é uma exposição que causa surpresa, que é muito bacana de se ver. Outro dia, não sei com quem que eu estava comentando, alguém que conheceu o seu Pierino, né? Falou que ia passar nos espaços, mas sabia de um espaço só, não sabia do outro espaço. Então, eu acho que esse fator traz mais até curiosidade das pessoas para que possam ir lá ver, para que possam conhecer um pouco mais da grande obra que foi a obra do seu Pierino. A obra que porque o seu Pierino já não está no mesmo plano, mas a obra continua por aí. Bom, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. No próximo bloco estará aqui o Douglas, que é curador da exposição, e no último bloco volta aqui o Tomás, a gente falar um pouco mais sobre a galeria. A Simone se mantém. Então, se você tiver perguntas para fazer, é só enviar pelo campo que está abaixo da tela ou pelas nossas redes sociais. Já voltamos. Quando você anda atrás de um lugar seguro para aplicar bem o seu dinheiro e obter o melhor retorno em conforto, confiabilidade, satisfação, você descobre que a direção é mais para cima. Aí está o líder, o Monza, o preferido da sua classe. Não há nada por perto, com tantas vantagens. Voltamos com o nosso bem passado, o melhor pedaço da memória de São Bernardo. Hoje falando sobre a exposição do seu Pierino Massenzi, em conjunto na Galeria Oma, com a Pinacoteca aqui da nossa cidade. Neste bloco está aqui o Douglas Negrisoli,
ele que é o curador aí da exposição, né? A Simone se mantém. No próximo bloco, volta o Tomás aqui para falar um pouco mais sobre a OMA também. Douglas, é um prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, obrigado. E eu queria saber, primeiramente, estava falando dos bastidores aqui, né? Como é que foi o seu primeiro contato com a OMA? Então, o primeiro contato foi, na verdade, com a Gisele e com o Tomás. A ideia era de criar um espaço de arte contemporânea no ABC, em São Bernardo. E eu ajudei eles a formatar a galeria, a formatar a OMA, né? E como pensar um pouquinho nos artistas representados e ajudei a selecioná-los também. E no caso da exposição do Pierino, o Tomás falou que já fazia mais ou menos um ano, quando ele conheceu a Simone, que estava sendo pensado. Durante esse período você também acompanhou? Sim, acompanhei. Na verdade, nós fazemos um trabalho já anterior, com o Pierino eu já faço um trabalho anterior, a OMA inclusive, que foi o primeiro trabalho que saiu em 2011, que legal. E que nós fizemos no espaço italiano, e aí teve todo uma continuidade para chegar nesse projeto de agora. Bacana. O que nós temos de participações? Bastante gente acompanhando o programa. Hoje temos Flávia Muraga, Thaís Borges, Sueli Marques, Marcos Galese, Jéssica Marcantônio, Adilson Matos, Nelly de Nápoli, Lara Beta, Cláudio Mills, Maura Strangolini e Júnior Tutu, por enquanto, mas tem muito mais nomes aqui que eu vou falando no decorrer do programa. Perfeito. E, Simone, como que você tem visto aí a formatação da galeria, não, da exposição, já que agora o Douglas está aqui como curador, então, para você falar sobre a montagem mesmo, o que você está achando dela, sobre também disposição, né? Vocês montaram a galeria para ficar um mês, não é isso? Isso, vai ficar até dia 13 de setembro, um pouco mais de um mês. Um pouco mais de um mês. Eu achei que a ideia do Douglas foi muito feliz de trabalhar as obras abstratas, concretas e a crítica social, porque ele teve um olhar do aspecto humano nas obras do nosso avô. Então, o nosso avô sempre trabalhou o movimento social, as cidades, e de repente o Douglas trouxe o enfoque das pessoas presentes ou ausentes, e este é um link forte entre as duas montagens. E como nós já temos essa parceria há alguns anos, o Douglas ele ficou super livre para fazer a seleção das obras, para fazer esse olhar, e quando ele trouxe o projeto para a gente, ele permitiu que a gente fizesse essa releitura. Está sendo uma experiência bem interessante. E o título é Uma Vida em Cor, é isso? Uma Vida em Cor. Como é que foi a escolha do título? Então, eu escolhi esse título porque eu acredito que o Pierino tenha... ele usou muitas cores e ele encantou muito, e eu acho que ele, de fato, foi um artista pleno. E esse título, ele reflete um pouco de que ele estava preocupado, de fato, com as pessoas, né? Com as pessoas onde aqui, né, na cidade, na região. E a exposição, o recorte que tem nos dois espaços, ele fala um pouco disso. O recorte que eu produzi dentro da Pinacoteca, ele fala sobre o aspecto humano, sobre como que o Pierino via as pessoas e como ele colocava as pessoas se comportando dentro do cenário da própria pintura. E na OMA, são aqueles desenhos mais livres que ele fazia, ou desenhos mais avançados, só que continuam sendo abstrações. Mas que, na verdade, nenhum deles funciona sem o humano, sem as pessoas, né? Então, por isso que eu coloquei esse título, né, Uma Vida em Cor. Eu acho que foi essa coisa plena de falar que ele estava ali para as pessoas e ele, de fato, era muito intenso. Olha, muito, muito legal. E quando você fez a escolha dos quadros, a gente viu, até comentou no primeiro bloco, tem quadros dos anos 50 e tem quadros da década de 2000, né? Isso. Como é que está, por exemplo, não seria separação, mas essa linha do tempo, como é que ela foi feita? Tem muito mais quadros antigos, tem novos? Então, na verdade, nem precisa ler assim. Você pode ler pensando que existe uma parte que fala sobre mesmo as pessoas, sobre essas paisagens com as pessoas,
e na OMA tem uma parte com as abstrações. Para a pessoa que vê a exposição é indiferente, então não é necessário muito se apegar a essas datas, justamente porque eu usei um método para colocar as obras com aspectos semelhantes. Então, eu tiro um pouco a ideia da construção histórica e desconstruo essa construção histórica para construir ela de uma forma estética. E aí eu faço essa leitura, sugiro essa leitura estética. Sim, entendi. Posso fazer um comentário? Lógico, sempre. Muito embora o sentido todo da exposição não tenha se detido tanto às datas das obras, essa sua observação ela é muito importante, até trazendo um comentário do Tomás do bloco anterior, de que a gente pode, observando essas datas, verificar que Mackenzie conseguia, na mesma época, produzir obras diferentes. Falar de coisas com aspectos totalmente diferentes e que permitem várias leituras. Da mesma maneira que pode haver alguma semelhança entre uma obra daqui e uma obra 40 anos depois. Sim. Exatamente. Isso mesmo, essa é a ideia. Bacana. O que nós temos mais aí, Sil? Estou aqui postando a foto do Instagram. Acabou de entrar, gente, a foto agora dos bastidores do programa. Vamos lá, temos Tabata do Góes, Paulo Augusto, Cristina Suzuki, Cleonice Mazzini, Giovanni Caramelo, Nário Barbosa, Valéria Fernandes, Mariana Alves, Disseu Zakowski e Priscila Pardo. Olha, muito legal, bastante gente aí nos acompanhando. Se você quiser enviar suas perguntas, seus comentários, pode fazê-lo através do campo que está abaixo da tela e também por meio do Facebook, facebook.com/programa bem passado e /famílias SBC. Tem algumas fotos para serem mostradas? Vamos lá, gente. Essa aqui é uma foto da exposição. Né? Na galeria. Galeria. Podem comentar, gente. Então, essas abstrações, elas falam de vários períodos que o Pierino desenhou e se inspirou. O Pierino nunca se ateve a um único movimento, como o Luiz Sassilotos dedicou a sua vida. O Pierino era mais multidisciplinar, que eu chamo, porque a gente pode pensar um pouquinho na coisa do Pierino fazendo cenários e direção de arte e obras de arte, pinturas e tudo mais. Então, essa multidisciplinaridade. E isso que você falou sobre os cenários é importante, porque acho que ele sempre teve essa visão, né? Sim, até pelo contexto em que ele viveu, né? Se você vê, as obras dele são cenários sempre para alguma coisa, por isso que as interpretações são tantas, né? Eu acho muito legal. Eu tive a oportunidade de conversar com o seu Pierino, de conviver com ele um tempo, porque eu estudava próximo, e eu acho que eu até já contei essa história para Simone. Antes do meu pai ir me buscar, para não ficar na rua, eu procurava alguma coisa para fazer, e um dia eu descobri que a galeria, o ateliê dele ficava perto de onde eu estava. E eu que já tinha encontrado com ele algumas vezes naquelas conversas de memória que nós tínhamos, né? Eu fui lá e a primeira vez ele já me mostrou um monte de coisa. Por conta disso, toda semana eu ia lá. Que legal. Então, às vezes ele estava pintando alguma coisa. Era na Rua Newton Prado, do lado da escola da dona Gina. Isso. Foi lá há muito tempo. E essa questão dos cenários, ela é muito interessante, porque isso mostra o quanto ele era técnico. Sim. Ele não era um artista aleatório. Tudo que ele produzia tinha um sentido e um desenvolvimento, um estudo embasado na formação teórica dele. Sim. Bom, tem mais algumas fotos passando. Esse é o seu Pierino. Isso. Ele no ateliê, onde o ateliê é hoje, lá no Battistini. Sim, sim. Ele mocinho, era um galã. E a dona Gina. Sim. Muito legal. O que nós temos mais aí, Sil? Temos aqui o Marcos Palomari dizendo que a exposição deste gabarito enriquece cada vez mais o cenário cultural de São Bernardo. Então, obrigada. Temos também a Cristina Suzuki dizendo que fica feliz de estar ao lado de trabalhadores sérios da cultura que se preocupam em apresentar ao público personagens importantes das artes visuais de outros tempos e artistas emergentes. Que legal, obrigado. E também a Patrícia Jetzold
Macedo, Ditsold. dizendo que ela não estava sabendo da exposição e gostou muito de saber. Ela está parabenizando. Que legal. Obrigada. Legal. Esperamos a A visita. Patrícia, que inclusive já foi na Pizzaria Belmandiari com a gente, fazia tempo que eu não falava com ela, mas o Luiz Roberto Macedo, o pai dela, sempre acompanha também o que a gente posta lá no Famílias SBC. Obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. Bom, e sobre, deixa eu ver aqui, curiosidades. Vocês que veem a arte aqui em São Bernardo, por estarem nesse contexto, o que vocês reparam de curiosidades do nosso povo, nas coisas que nós fazemos aqui? Porque, por exemplo, o seu Pierino, ele era muito crítico. Naquele quadro dele na Praça Lauro Gomes, eu acho perfeito. Né? Mas eu queria saber... Esse quadro está exposto na Lá Pinacoteca, no na nossa Pinacoteca. exposição. Uhum. E aí eu queria saber a visão de vocês. Como vocês veem São Bernardo nesse aspecto? Olha, eu acho que São Bernardo, assim como as outras cidades do ABC, elas têm tido produtos culturais muito bons. Temos tido boas exposições recentemente. A produção em si vem melhorando durante esses últimos anos. E, de fato, é um polo super importante para a produção de cultura, né? Não só para artes visuais, mas para toda a série de cultura. Eu acho que está indo super, super bem, assim. Então. Eu vejo, com esse contato mais próximo com os artistas, eu vejo uma preocupação muito grande dos artistas e da sociedade civil, que não é artista, mas que é engajada com as questões culturais da cidade, em melhorar e tentar fazer as pessoas entender que a cultura é muito mais do que lazer, muito mais do que entretenimento, né? Quando a gente aprecia uma exposição de obras de arte contemporânea ou arte em prol da memória, a gente pode aprimorar o nosso olhar para a própria cidade, para as pessoas e, de repente, entender o movimento cultural da cidade como o nosso cotidiano, o nosso desenvolvimento pessoal, intelectual. E afinar o nosso olhar, né, e o nosso gosto pela própria vida, né? Eu acho que uma vida em cor e de repente todo mundo procurar uma cor na própria vida, né? Ainda que não seja artista. Sim, é verdade. Muito e dignificar, né, toda essa arte que a gente produz e da produção de cultura, de fato. E valorizar o artista, né? O artista, ele tem o seu valor, isso é um trabalho profissional. Exato. As pessoas precisam entender que o aspecto cultural e o artista é um trabalho, como um advogado, como um arquiteto, assim como a gente viu o nosso avô. A vida inteira ele foi cenógrafo, ele foi pintor, ele foi artista. Essa era a profissão dele. Então, assim como muitos netos têm um avô arquiteto, um avô engenheiro, um avô comerciante, nós tivemos um avô artista. Sim. E era a profissão dele. E fez cenografias de muitos filmes brasileiros, os filmes do Mazzaropi, filmes com grandes artistas aí, mas, enfim, se fosse falar de cenografia, eu faria também um programa inteiro e vamos fazer ainda. Vamos fazer. Bom, nós vamos novamente para um breve intervalo. Simone, eu agradeço aqui a sua presença, que no próximo bloco volta o Tomás para cá, né? Se vocês tiverem perguntas para fazer, mesmo que sejam para Simone, podem fazer, a gente esclarece, a gente passa para ela, enfim. Hoje o programa está falando sobre a obra de Pierino Maccenzi, nós já voltamos. Coisas na vida têm que ser simples, pequeno 14. Sim, grande pai 20. Menos complicação, melhor, pequeno 14. Sim, grande pai 20. Homem branco, inteligente, tecnologia, bom. Sim, grande pai 20. TV, bom. Sim, grande pai. Videocassete, bom, pequeno 14. Sim, grande pai. Mas aquele monte de cabo pra ligar é um pé no saco, pequeno 14. Novos dueto Filco. Simplicidade no pequeno 14 e no grande 20. Tem coisas que só a Filco faz pra você. Voltamos com o nosso bem passado, o melhor pedaço da memória de São Bernardo, hoje falando sobre a exposição Pierino Maccenzi, Uma Vida em Cor, e também sobre a vida dele de maneira geral, aí falando um pouco sobre os aspectos do artista que fez parte da história, fez e faz parte da história do nosso município.
No último bloco, né, o bloco anterior, estávamos aqui ainda com a Simone. Agora o Tomás voltou, o Tomás e o Douglas aqui. Bom, Tomás, o Douglas comentou que ele acompanhou, né, você tinha me falado também, acompanhou a criação da galeria, ele ajudou, né, em toda a composição dela. E eu acho bacana porque nós temos aí um espaço, aquilo que foi comentado já aqui, que é um espaço contemporâneo, um espaço moderno, trazendo também coisas da nossa cultura, tradições, vamos dizer assim, né? Por exemplo, não só nessa exposição, algumas outras que teve. Então eu queria que você falasse um pouco sobre a galeria nesse intuito, porque nós já demos uma palhinha no primeiro bloco, mas eu queria que agora, como o Douglas está aqui, você falasse um pouco mais de como é que se diz? Profundidade. Vamos lá. Eu conheci o Douglas por indicação de um professor da Unesp, na verdade, que eu conheci muito por acaso. Eu estava numa feira de antiguidades no MASP. E... Não entendi. O Alcindo. O Alcindo. Eu estava numa feira de antiguidades conversando com esse professor e falei que eu estava abrindo uma galeria, estava pesquisando e tal. Ele falou, tem uma pessoa excelente para te indicar. E foi quando ele me indicou o nome do Douglas. Nós fizemos uma primeira reunião, a empatia foi quase que de imediato. E como a galeria tem esse cunho de se estabelecer na região como uma referência, nada melhor do que ter um profissional também da região, o Douglas, que é de Santo André, né? E aí desde então eu busco, não exclusivamente, mas eu foco nisso, artistas que também são da região. Então, dentre os artistas que eu tenho representado lá, eu tenho o Henrique Belotti, que ele é um artista de Santo André. Eu tenho o Thiago Toys, que é um artista de São Bernardo. Eu tenho o Rien, que é um artista também de São Bernardo. O Nário, que também é um artista de Santo André. E outros artistas que são da São Paulo capital, né? Então, esse trabalho de se estabelecer na região, ele é um foco, ele é uma meta da galeria e vem se consolidando. Os feedbacks que a gente tem das pessoas que visitam é sempre muito positivo, né? Pô, faltava isso em São Bernardo, faltava uma iniciativa dessa, obrigado por proporcionar. E eu percebo que a cada exposição, a cara dos visitantes são pessoas novas, né? São sempre rostos novos que aparecem pela galeria e eu fico muito feliz de certa forma, estar contribuindo com uma parcela bem pequena da formação aí dessa história cultural de São Bernardo. E já aconteceu de alguém estar andando por acaso na Carlos Gomes lá, ver a casa, entrar, não saber bem o que é? Ah, já. Tem gente que fica curiosa porque a casa você conheceu, a casa era uma casa bem singela, né? Que inclusive, uma residência que inclusive deu origem ao nome da galeria, né? A galeria Oma. Oma significa avó em alemão. E a avó era para manter esse aspecto da casa de vó, aquela casinha aconchegante, né? Então as pessoas veem o que era aquela casa na Carlos Gomes e veem o que ficou, eles têm curiosidade de entrar, né? Porque, poxa, como a suntuosidade de uma galeria coube dentro dessa casinha, talvez tão, né, discreta. E muitas pessoas entram por curiosidade, pô, estava passando, pode entrar, é aberto. Estão todos convidados, quem está nos assistindo. A entrada é gratuita, é livre. Todos convidados, se estiver passando pela Carlos Gomes, por favor, faz uma visita para a gente. E, Douglas, como é que você lida, por exemplo, com algumas pessoas que pensam que a arte é algo supérfluo? Porque eu também passo por isso, eu sou escritor, eu tenho livros publicados de memória do ABC, mas eu tenho livros de literatura também, alguns de poesia. Então a gente vê que, tanto na música quanto nas artes, na literatura, sempre tem aquelas pessoas que acham que o que a gente faz é supérfluo. Como é que você lida com essas pessoas? Então, a gente tenta lidar da melhor forma possível. Eu tento lidar com muito carinho, porque as pessoas às vezes não entendem que produção de cultura é de fato um trabalho. E ser profissional em produção de cultura é um trabalho ainda mais difícil, porque, de fato, a cultura no Brasil ela enfim, é difícil por vários motivos. E aí a gente tenta trabalhar da melhor forma possível, direcionando e explicando para a pessoa que, para fazer essa exposição, por exemplo, eu, o Tomás, a Simone, as outras pessoas, o pessoal da Pinacoteca também foi envolvido. Essa exposição, por exemplo, levou mais de 8 meses
para ser feita. Ela não é simplesmente colocar os quadros lá na parede, não é simplesmente colocar as coisas, não é simplesmente, não é rápido. É todo um processo é todo um processo de pesquisa histórica, há todo um processo de pensamento, de como veicular, de como mostrar isso, qual é a melhor forma de mostrar isso ao público, de como poder transmitir a vida do Pierino e tudo que ele produziu e tudo que ele fez dentro das artes plásticas. E aí é uma forma de pensar mesmo, e isso demora, leva tempo e não é fácil, né? Então, a gente tenta valorizar, a gente tenta mostrar para as pessoas esse valor, de fato, que isso é um projeto amplo, complexo, e produção de cultura sempre é algo complexo. Sim, sim, de fato. Sim, o que nós temos mais de comentários? Temos aqui o André dizendo que esteve na exposição e gostou muito, que está muito legal, e agradou muito ele também o ambiente. A Galeria Oma é um espaço muito bacana. Obrigado. E temos também a Flávia Moraga dizendo que é bom conhecer um personagem da história de São Bernardo e conhecer também sua obra. E hoje a dica da exposição foi super útil. Olha que legal. Sobre a dica da exposição, então, ela fica até o dia 13 de setembro. 13 de setembro. 13 de setembro eu irei fazer uma fala às 5 horas da tarde na Pinacoteca. O encerramento será na Pinacoteca. Eu irei falar um pouquinho sobre como eu pensei a exposição e como eu pensei nesse recorte da obra do Pierino. E aí finalizamos. Olha, que legal. Então, hoje é dia 29, né? Tem ainda alguns dias aí para vocês verem tanto a parte que está na Pinacoteca, como a parte que está lá na Galeria Oma. A Pinacoteca, para quem não sabe, está ali dentro do espaço da Cidade da Criança, praticamente na Rua Cara, né? E a Galeria Oma está na Rua Carlos Gomes, número 69, é isso? Exato. Tá certo. E tem algumas pessoas acompanhando alguns nomes, né? Tem sim. Eduardo Campos, André Ruiz, Mariana Mioto, Natanael Sena, Ana Cláudia Souto, lá de Santa Catarina, acompanhando sempre a gente, Luciana Fogo e Douglão Oliveira. Olha que legal. E tem aí, inclusive, pessoas que já estiveram aqui no programa, o caso Natanael, né? Acompanhando a gente, sempre acompanhando também. Posso fazer um convite, Fábio? Claro, lógico. Essa exposição ela foi preparada também com um cunho educacional que foi bastante discutido, né, essa vertente educacional. E eu tenho percebido que a partir da data que nós abrimos a galeria para receber escolas, isso teve uma adesão enorme. Então eu queria dizer para quem estiver assistindo e tiver interesse que a galeria está aberta, ela tem um plano, né, nós temos um plano macro para tratar com o educacional, desde do infanto, do juvenil até adultos. Nós temos esse plano macro que ele é moldável à necessidade de cada uma das escolas, dos professores ou desses projetos educacionais que queiram nos visitar. E aí é só entrar em contato, né, nos procurar. Posso passar o contato aqui? Lógico, fica à vontade. Pode nos escrever através do e-mail contato@omagaleria.com ou no telefone 4128-9006, que a gente agenda uma reunião para tratar, para moldar esse projeto educacional da melhor forma possível e receber os alunos, professores, vai ser um prazer. Sim, sim, eu acho muito bacana. Então, você que é educador ou faz parte aí de alguma escola, é professor, enfim, você que tem interesse em trazer um pouco de cultura aí para as crianças, entre em contato lá com uma galeria, eu acho que é muito legal fazer isso. Ainda sobre essa parte artística, né? Tem alguma história engraçada que algum de vocês dois vivenciou por conta disso? Olha, engraçada. Foi uma boa pergunta. Eu tenho uma história que eu ouvi durante a montagem. A montagem ela é riquíssima, né? Durante uma exposição, eu acho que é na montagem onde você absorve o conteúdo maior
normalmente do artista, quando o artista participa da montagem. Nesse caso, o artista não está no nosso plano, mas a partir da Simone, dos netos, e até do João, dos filhos, e até do João e do Júlio da Pinacoteca, tiveram várias situações. O João tem uma memória bem grande. João de Jacob. Exatamente. Sim, ele tem uma memória bem grande com o Pierino, e ele contou algumas das peripécias do Pierino. O Pierino, que era um artista muito crítico, né? Não à toa que tem o social durante toda a obra dele. E ele contou algumas das bravezas de um nato italiano, né? E ele contou do porquê que o Pierino produzia, às vezes, algumas coisas que ele nem gostava, mas que era um movimento cultural, era um movimento da época, e ele produzia só para dizer, olha aqui, eu também consigo produzir esse tipo de arte, né? Ele sempre foi de opinião muito forte. E com a riqueza de detalhes que o João contava, para mim foi enriquecedor essas experiências. Então, eu não tive a oportunidade de conhecer o Pierino, mas o João me contou também algumas outras histórias e disse que eu vi também em alguns vídeos, o Pierino era muito contestador, né, e falava, né, esbravejava e tal. E uma das funções da coisa do nome, né, de falar de uma vida em cor, era de falar mesmo dessa contestação, de todo esse calor que ele tinha, de que ele vivia com as coisas ao redor, né. E era uma das ênfases do nome da exposição também. Sim, e futuramente a gente vai fazer um programa sobre histórias que eu tenho certeza que os netos devem ter muita coisa, algumas até que eu conheço. Sim. Bom, nós já estamos no finalzinho do programa, então eu agradeço muito aí a presença de vocês. Para quem quiser visitar, então a galeria está lá até o dia... Desculpa, a galeria está sempre. A exposição está até o dia 13 de setembro, né? Tanto na galeria, na Rua Carlos Gomes, como lá na Pinacoteca, onde será o fechamento aí, o grande finale. O Bem Passado está aqui todas as terças-feiras, às 19 horas, na TV Berdô. Muito obrigado pela participação de todos vocês, pelas perguntas, enfim, o programa também é de vocês. Até a semana que vem.